Antes de mais nada, quero agradecer você por ter aceitado o convite e lhe dizer que fiquei lisonjeado com a sua pergunta. Fiquei muito feliz, porque isso poderia gerar um conteúdo para ajudar mais pessoas, tá? A Karina já me deu o ok, já está funcionando. Fico feliz demais, porque agora eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar muita gente, tá certo? Mas antes de mais nada, eu queria que você... Felipe, pela oportunidade de você compartilhar seu conhecimento com a gente e tudo mais. Vamos nessa. Antes de mais nada, se apresente para o pessoal. Fala de onde você é, qual a sua formação, quanto tempo de formado, o que é que você atua hoje, qual a sua maior dificuldade, para que a gente possa conversar. Hoje, na realidade, essa 1 hora vai ser para te ajudar aqui nas perguntas que você lançar. Beleza. Então, pessoal, meu nome é Larissa Santiago, eu sou de Boa Vista, em Roraima, e eu me formei no final de 2019. Quando eu me formei, até uns dias atrás, eu trabalhava numa empresa e eu comecei a pegar alguns trabalhos por conta própria e a minha maior dificuldade tem sido como que eu vou cobrar, principalmente por execução de obra. E a grande questão é, o meu cliente chega até mim, pode ser o proprietário do empreendimento, o proprietário de uma casa, por exemplo, chega até mim com os projetos e os complementares, ou até mesmo o arquiteto chega até mim com os projetos e quer saber quanto que eu vou cobrar para gerenciar a execução dessa obra. Só que para isso a gente precisa fazer o orçamento e tudo mais, né? O orçamento de pegar aqui todos os projetos e fazer a planilha orçamentária, o levantamento de quantitativos e tudo mais. E aí, como é que eu faço, Felipe? Eu cobro para fazer esse orçamento ou eu dou um orçamento para ele com base no CUB? E a partir do orçamento pronto, eu faço o valor do gerenciamento. E como que eu faço esse valor de gerenciamento? Muito boa pergunta. O que é legal é que essa dúvida não é só sua. Não é a primeira vez que eu estou respondendo isso. Muitas pessoas... A faculdade, na realidade, Larissa, ela não ensina a gente a cobrar nem por uma planta baixa. A gente é treinado para ser funcionário, para enricar os outros, eu costumo dizer. Então, assim... É complicado. Quando você vai trabalhar por conta própria, para si, eu tenho que entender qual é o meu produto final, para poder saber como é que eu vou cobrar. Imagina só, tem várias formas de você cobrar, tá certo, para fazer seu serviço, de acordo com o tipo de contratação. Por isso que eu preciso entender um pouco mais. Quando o arquiteto chega para você, para te apresentar os projetos, para você fazer o orçamento, ele quer o orçamento para você pegar a obra como Larissa engenheira, ou ele quer o orçamento para passar para o cliente e você, posteriormente, vai simplesmente cobrar pela gestão. Porque tem coisas diferentes aí. Aqui aconteceu uma situação assim, o arquiteto chegou para mim com um projeto e os complementares para eu fazer o gerenciamento da obra. Só que eu, não tendo muita experiência nessa questão de cobrar, eu aceitei a proposta dele para o gerenciamento. Só que eu não me toquei. Só que depois disso o arquiteto pediu orçamento e tudo mais para passar para o cliente. E aí eu já achei que eu estava incluindo mais serviços só naquele valor de gerenciamento. Tive que fazer toda uma planilha orçamentária, levantar os quantitativos, tudo isso. Porque, na realidade, você não consegue fazer gestão sem ter orçamento. A gestão da obra envolve 3 pilares fundamentais: custo, prazo e qualidade. Então, no tripé do gerenciamento, o custo ele deve estar previsto. E aí eu tenho que entender que se você está indo lá para gerenciar a obra, eu tenho que saber se, quando ele me contratou, a princípio ele quer que eu gerencie, a princípio ele quer que eu faça o orçamento. Muitas das vezes o pessoal me contrata aqui, vamos supor, para fazer só o orçamento daquela obra. Seja para disputar uma obra pública, seja para você ter o orçamento para passar para o cliente. Aí, nesse caso, o meu produto é o orçamento. Eu cobro para fazer o orçamento. Aí é um produto à parte, tá? A partir do momento, é que nem... A partir do momento que eu vou, por exemplo, que o meu foco não é o orçamento, não é o meu produto o orçamento. O meu produto de engenharia, ele vai ser o gerenciamento. Quando eu estou tratando do gerenciamento, o orçamento já está incluso. Ou seja, tem que ser um valor totalmente diferente. Se eu for fazer para gerenciar, precisa ter o orçamento para fazer um cronograma, um planejamento. E aí, nessa falta de experiência, eu acabei me enrolando um pouco. Aí eu vou te explicar como é que a gente faz aqui na empresa e como é que eu recomendo para o pessoal fazer. Quando alguém me pede para fazer um orçamento,
seja um orçamento de obra pública, um orçamento de obra privada, onde eu tenho que parar para olhar todos os projetos, fazer as composições, criar um orçamento detalhado, o que é que eu vou fazer? Eu faço esse orçamento, tá certo? E cobro geralmente de 0,5% a 1,5% do valor da planilha. Vamos lá, eu vou passar aqui 2 dias para fazer um orçamento no meu escritório de uma obra de 200 mil. Poxa, 1,5% de 200 mil vai dar quanto? 3 mil reais. Relativamente bom para fazer um orçamento bem detalhado e bonitinho. Tá? Felipe, mas e se a obra for muito grande? Já aconteceu de uma obra de pavimentação. A obra de pavimentação são 10 itens. 10 itens você faz rapidinho e dá 10 milhões de reais. Aí você cobra 0,5%. Entendi. Ou um valor fechado. Tá? Isso para o serviço do orçamento. Além dessa forma, eu posso cobrar pela quantidade de horas trabalhadas. Eu posso simplesmente chegar, Larissa, e dizer o seguinte, olha, esse orçamento eu demoro tantas horas. Vamos supor que eu demore 3 dias. Eu trabalho 8 horas por dia, vão dar 24 horas. E a minha hora técnica custa 200 reais. 24 horas vezes 200 vai dar 4.800 reais para fazer esse orçamento. Só que eu tenho que entender que o que eu quero ganhar é diferente do que o mercado pode absorver. Entendi. Eu tenho que fazer essa análise. Agora, Felipe, pronto, não era orçamento. Ele queria que eu fizesse a gestão. Pô, na realidade, eu vou ser o gestor da obra. Então, se eu vou fazer a gestão da obra, eu já vou entrar com orçamento também. Porque ele está me dando projeto para eu gerenciar. É como se eu te contratasse para minha empresa e dissesse, ó, tá aqui os projetos, tu é engenheira. Se vira, Larissa, dá teus pulos. Você precisa fazer o orçamento, né? Exatamente. E aí, como é que funciona isso? Como é que funciona na realidade? Aí muita gente, eu vou falar bem claro aqui, algumas pessoas podem até me criticar pelo que eu vou falar agora, mas é uma realidade pura. Imagina só, você pegar um cliente de Minha Casa Minha Vida, que tem uma casa que vai custar 120 mil reais, levando para a realidade do interior aqui do estado, e você disser a ele que para gerenciar a obra dele, que vai demorar 3 meses, você vai cobrar ele 4 mil reais por mês. 5 mil reais por mês. Dá 15 mil reais. Numa obra de 100 mil, é 15% o valor da obra. É um valor que o cara tende a não querer fechar com você. Sim. Por quê? Ele vai olhar e vai dizer, poxa, eu vou pagar 15 mil numa casa padrão popular, sabendo que nesse tipo de padrão todo profissional de rua faz. Sinceramente, você acha mesmo que uma casa padrão popular de 40 metros quadrados vai ao chão porque não tinha um engenheiro? Não vai. A obra não vai cair por isso. Tá? Se a obra for construída sem engenheiro, não quer dizer que a obra vai cair. Quer dizer que talvez você não garanta o custo, o prazo e a qualidade. E principalmente a legalidade da obra. Então, quando a gente está trabalhando, eu tenho que entender até quanto meu cliente pode pagar. Qual é a realidade? Qual é o meu público-alvo? É diferente um público do Minha Casa Minha Vida que paga aquele valor suado, que não tem condições de pagar 20 mil reais no engenheiro numa obra durante 3 meses para gerenciar essa obra. Ele não vai, cara. Ele não vai gerenciar. Não. E quando você procura proporcional ao padrão da obra, né? Exatamente. Eu prefiro, em vez de estar com uma obra só, tá certo? De Minha Casa Minha Vida, é melhor estar com 4, 5. Eu consigo fazer a gestão de 5 obras dessa ganhando 2 mil reais em cada uma. Aquela obra que passou 4 meses me rendeu 2 mil por mês. Tá? Só que eu não tinha só uma, eu tinha 4, eu me rendeu 8 mil por mês. Então, eu tenho que pensar na estratégia do meu público. Então, como é que eu cobro para esse tipo de casa? Casa padrão popular, eu cobro de 5 a 10% do orçamento, do custo total da obra. Entendeu? Não quer dizer que eu vou estar lá o dia inteiro. Quer dizer que eu vou fazer a gestão da obra. Ou seja, uma casa popular, velho, eu tenho a lista de material, só faço um planejamento rapidinho e digo pro meu cliente quando é que eu quero material na obra. Se ele não entregar, é erro dele, não é meu. Eu vou deixar claro para ele. E é basicamente o mesmo material para todas, né? Aquele mesmo planejamento. Exatamente. Já quando eu estou com outros tipos de obra, por exemplo, a gente está com uma obra agora de 450 mil e outra obra de 350. Tá? Esse tipo de obra, eu tenho que ter um cuidado maior. Primeiro, meu cliente é mais... Não é nem que ele é exigente, porque eu tenho que entregar a qualidade do mesmo jeito. Mas assim, é um valor maior concentrado. Quanto é que tu cobra? Eu cobro em torno de 10% a 12%. Vamos lá, Felipe, uma obra dessa demora 6 meses. 6 meses. Se eu cobrei 10%, dá 35 mil. Poxa, se eu for diluir para construir uma casa, um salário desse dá 5 mil reais por mês. Dá mais de 5 mil. Para uma obra. Só que eu tenho 3 dessa, me dá um salário de 20 mil. É verdade, E você é uma engenheira formada, você não precisa estar na obra o tempo inteiro. Você pode ter um estagiário nela, que são seus olhos e seus ouvidos.
O Glauber era estagiário dessa obra, ele é engenheiro da obra, para você ter noção. Essa obra que eu estou comentando, ele se formou nesse processo e está lá dentro. Então, como é que eu cobro? Se você não é como construtora, como engenheira, como só responsável da obra, só para fazer a gestão, o ideal é você pegar por administração, cobrando um percentual, como eu falei aqui. Até porque você não tem como estipular quantas horas vão ser necessárias suas dentro da obra. Por quê? Não sabe se a tua equipe que está lá é uma equipe que domina os materiais. Tu não tem noção se o pedreiro que tu contratou é aquele pedreiro que tu dá as costas, chega lá, o corte está errado. Aquele vídeo que eu postei hoje, que eu abro o registro de pressão e acende as luzes do banheiro. Então, quando eu estou pegando para gerenciar uma obra, eu não tenho como estipular exatamente quantas horas eu vou gastar ali. Porque como eu sou gestor, eu vou ter que estar lá a hora que necessitar. Como eu mesmo trabalho muitas vezes dia de sábado e domingo. Vida de dono não é vida de fácil, não. É uma vida que dá muito resultado financeiro. Entendi, Felipe. Então, para a questão daquele momento que o cliente chega até você com os projetos, você cobra para fazer primeiro o orçamento, ele fechando depois ou não? Não, vamos lá. O que eu quero saber dele primeiro, vamos lá. Vou explicar agora o passo a passo se você chegou para mim hoje. Você chegou para mim hoje, Felipe, eu estou com esses projetos aqui e eu quero fazer um orçamento com você, tá certo? Para você fazer o gerenciamento da minha obra. Aí eu vou chegar para você e vou dizer, olha, vê só, para fazer essa obra, eu vou ter que fazer um orçamento detalhado para poder quantificar os insumos, para poder passar para você, até por causa do aumento dos materiais devido à crise do coronavírus, pós-pandemia, eu vou ter que cotar bem para você não passar por vexame. E eu não quero cliente, não quero, Larissa, que você passe por isso. Eu quero que você faça a sua obra com segurança e a sua construção com qualidade. Eu estou aqui para resolver o seu problema. Eu estou aqui para ser a dipirona da tua dor de cabeça se tu tivesse contratado o Zé Faz Tudo. Então, vamos lá. A sua obra, pelo padrão que você está me dizendo, ela tem porcelanato, ela é emassada. Essa obra é um padrão alto, tá? O padrão alto, se eu for analisar pelo CUB aqui do meu estado, eu vou ter que analisar, eu analiso 3 variáveis. A primeira é o CUB. Pelo CUB está me dando R$2.000. Pelo VUR, tá certo? Valor unitário de referência aqui no Sinap, está me dando R$1.800. O VUR você encontra dentro do site da Caixa Econômica Federal. E o terceiro é pelo valor do mercado que eu consigo. Como assim? Se você já fez obras antes, você possivelmente tem um histórico de quanto você gastou por metro quadrado das suas obras. Se você tem isso, ótimo. Se você não tem, você vai ficar só com esses dois. No meu histórico de construção, antes da pandemia, eu conseguia fazer padrão médio a R$1.400. Padrão médio, padrão alto, dependendo do acabamento. Poxa, eu tenho 3 variáveis aqui. Eu vou descartar a última, porque no período de pandemia, eu não posso botar os valores que eu fazia em janeiro. É verdade. Então, eu vou partir para o VU e o Sinap. Aí você me diz, olha, pelo projeto aqui eu tenho 100 metros quadrados de construção. Vezes R$2.000, eu vou chegar para o meu cliente e vou dizer, ó, o custo estimado da tua obra é R$200.000. Não quer dizer que esse orçamento é assertivo. Esse orçamento pode subir, como pode baixar um pouco. Aí você pode estar se perguntando, Felipe, por que você não embutiu o lucro aí dentro? Se o CUB é somente custo, porque a obra é por administração. Por administração é baseada através do custo. Eu vou ganhar um percentual em cima disso. Então, eu não preciso botar lucro aqui em cima. Eu não preciso botar as despesas que o meu cliente vai pagar de imediato. Ele quer saber de imediato quanto que custa a obra, quanto custa o metro quadrado, quanto custa a construção dele. Então, sem projeto... Os custos diretos, isso. Custos indiretos, a gente vai variar de acordo com o quê? Eu vou ter que analisar onde é a obra, se chega água, se chega energia. Isso aí são coisas que a gente vai fazer e deixar ele ciente que esse valor pode aumentar. Aí, automaticamente, ele tem uma estimativa de quanto vai custar a casa dele. Aí ele vai me perguntar, Felipe, então quer dizer que essa casa vai me custar R$200.000. Eu vou dizer aproximadamente. Pode baixar para mais, pode baixar para menos, pode diminuir para menos. O que vai dizer? Vai dizer quando eu começar a fazer o orçamento preciso. Pode ficar tranquilo que você vai ter acesso a toda essa informação. Nesse momento, aí eu falo para ele quanto eu cobro para gerenciar a obra. Eu digo, ele vai perguntar, e quanto é o teu serviço? Eu vou dizer, olha, eu cobro 10% dos custos dessa obra. Ele vai dizer, Felipe, 10%? 10% é muito. Eu digo, cara, você acha mesmo muito? Imagina só, eu vou estar na tua obra, acompanhando pedreiro, servente, gritando, tendo dor de cabeça, indo atrás de material, fazendo gestão, fazendo planejamento. Eu vou estar 4 meses me dedicando a entregar a tua obra.
você acha mesmo caro? Se tu for pegar essa obra e for vender, o corretor vai te cobrar 5% só para vender a obra, ele não vai estar lá todo mês. E você começa a agregar valor para o teu serviço. Aí eu já de cara, já mato o cara. O cara vai dizer, pô, velho, 200 mil reais eu não tenho como. Eu não tenho como desembolsar 200 mil reais. Eu vou dizer, olha, tu não necessita dos 200 mil. A gente pode fazer a tua obra financiada. Porque como eu vou gerenciar, eu tenho meios para conseguir crédito na Caixa Econômica para você. Porque agora você tem um engenheiro. Então, eu já dou a primeira opção para ele. A primeira opção dele é, ele pode financiar e em vez de ele desembolsar 200 mil, ele vai desembolsar apenas 40 mil, que é o valor da entrada. Deu para entender? Essa é a primeira forma de eu quebrar as pernas dele e mostrar que eu sou foda, que eu tô lá para resolver o problema dele. Essa é a primeira forma. A segunda forma é ter conhecimento. Se eu sei que a obra dele é um padrão alto, tá certo? Um padrão, sua obra é um padrão alto, eu vou chegar para ele e vou dizer, olha, mas não se preocupa não. Deixa eu te contar um segredo. Desses 200 mil reais, cerca de 60% é de material. E esse material tu consegue comprar a prazo e no cartão. Então, se 60% desse valor, cerca de quanto? 120 mil. 120 mil é de material. O que tu vai ter que se preocupar, que vai ter que desembolsar de verdade, é 80 mil reais da mão de obra. Então, esses 80 mil reais, quando eu fechar o teu orçamento, eu já vou fazer um planejamento de quanto tu vai ter que pagar de mão de obra por semana, se você fechar semanal, por quinzena ou por mês. Você, antes de começar a obra, já vai saber o seu cronograma de desembolso, porque eu sou um gestor que estou resolvendo a tua vida. E vou dizer também quanto que a gente vai gastar de material mês a mês, para que você se programe. Ou seja, tu vai ter programado para o teu cliente quanto que ele vai receber, quanto é que ele vai desembolsar de mão de obra, quando ele vai desembolsar de mês, de acordo com o quê? Com as etapas da obra. Olha só, o cliente, quando vai sentar com você, ele tem que sair encantado. Ele não pode achar com dúvida, tu não pode gaguejar. Eu aqui, em menos de 30 minutos, eu mostrei para vocês como é que eu pego o preço, como é que eu fecho, como é que eu cobro e simplesmente eu ainda digo para ele quanto ele vai gastar de mão de obra material aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque quando ele fechar comigo é que vai ser fechado o orçamento. Sim. Entendi. Se porventura, Felipe, o orçamento dá um valor abaixo, eu chego para ele e digo, ó, o custo da obra real foi abaixo. Por quê? Porque tu escolheu um porcelanato inferior ao que a gente estava prevendo. O porcelanato aqui está de 120 reais o metro quadrado. Que tal a gente baixar para um de 80 similar ou parecido? Então, eu consigo chegar onde o meu cliente quer. Eu consigo mostrar para ele que é possível ele construir sim, se ele me tiver do lado dele. Entendi, legal, Felipe. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Olha, você não pode gaguejar. Essa confiança tem que estar em você. Você é engenheira. É o que eu falo sempre. Tem pedreiro construindo. Tem mestre de obra construindo. Você passou 5 anos e no mínimo que você tem que sair da faculdade é com confiança para pegar serviço. Tá? Erro vai cometer, cara. Você vai errar. É o que eu mais digo aqui sempre. Erros são inerentes. Só erra quem faz. A única pessoa que não vai cometer erro é aquela que não executou a obra ainda. Ou a que nunca vai executar, pelo jeito. Então, tem que fazer isso. E outro ponto importante aqui, antes que eu esqueça, a gente tem que ser íntegro com o cliente. Íntegro ao ponto de o George, eu não sei se ele está me assistindo aqui, é um prospecto que a gente começou a falar sobre projeto, ele me ligou hoje. Felipe, tô para comprar um lote, falou o nome do loteamento, que eu não vou citar, e eu queria saber de você se você consegue fazer o mesmo valor do metro quadrado que você tinha me apresentado no ano passado. Tá? Ele veio aqui na época de junho. Eu fiz, George, queria muito, mas eu não tenho como. Ele, oxe, cara, mas vai aumentar assim, então não vou conseguir construir, não. Eu digo, infelizmente, eu não tenho como. Porque se eu pegar uma obra dessa com você no valor que tá, das duas, uma. Ou eu vou pagar para trabalhar, ou eu vou tirar dinheiro do bolso, ou eu vou abandonar a tua obra, ou vou abandonar a tua obra quando acabar o dinheiro. Que é o que acontece quando você contrata um Zé Faz Tudo que não tem comprometimento. Ele chega no meio da obra e te faz refém da obra. Quem é que nunca viu alguém com trauma, pessoal? Quem conhece alguém que teve trauma, que começou uma obra para gastar 50 mil, gastou 80. E como estava no meio da obra, não podia parar. Porque se parasse, ia perder o dinheiro investido. Você fica refém de um profissional de que não tem índole, que não tem, digamos assim, comprometimento. E faz de tudo para fechar e acaba fazendo tudo errado, né? Cara, e o que mais tem? Olha, o cliente chega para mim, às vezes, eu quero construir, dá para fazer? Eu digo, não dá.
Ó, eu não tenho como fazer. Eu estou sendo bem sincero. E digo mais, se você pegar alguém que faça nesse preço, cuidado. Ela pode até fazer, eu não quero julgar o preço dela, mas tenha muito cuidado, simplesmente para depois você não ficar refém dela para terminar a obra, que é o que mais acontece no mercado. É verdade, acontece muito. Acontece demais. E vamos lá, pode perguntar, aproveita aí. Ah, Felipe, é isso. É mais essa questão do medo mesmo de o cliente não... Que nem tu falou, do cliente se assustar com os valores e tudo mais. Outra coisa... As dúvidas eram em relação a essas porcentagens em cima do valor da obra, que eu não tinha muita noção disso. A gente, você ter noção, olha o que aconteceu com a gente. Eu não sei se o Caio está aqui assistindo. O Caio é um aluno meu, que hoje é um dos engenheiros de referência em licitações do Brasil, um grande amigo, inclusive. No ano passado, ele veio até mim e me chamou para fazer um projeto hidrossanitário de um prédio, um hotel lá na beira da praia, e ele não tinha segurança para isso e me chamou para fazer esse projeto. Cara, um projeto de R$ 4.000. Projeto de R$ 4.000. Imagina se ele tivesse dispensado aquele serviço. Ele passou para mim e a gente fez junto. Do projeto, o dono gostou do bate-papo, gostou da conversa. A gente fechou uma obra de R$ 1,5 milhão, que foi toda a reforma das instalações. Olha só que legal. 8% de R$ 1,5 milhão. Quanto que não é? Dá para passar um final de semana na praia. Acho que dá. Dá para passar um final de semana na praia. Então, é isso. Outra coisa, se você não perguntou de projeto, mas já que pode ser alguém que queira perguntar, aproveitando que a gente está numa live gostosa e que foi pouco tempo, o que acontece? Felipe, como é que eu faço para cobrar por hora? Como é que eu vou saber quanto custa a minha hora? Muita gente tem essa dúvida. E quando a gente trata com laudos, com projetos, com serviços mais, digamos assim, técnicos, sem ser de obra, a gente geralmente cobra realmente por hora trabalhada. Quando o cara vem me pedir para cobrar por metro, eu já sei que é uma furada. Sabe por quê? E tu acredita Imagina que só. eu cobro por metro? Eu cobro Não... por metro, projeto. Deixa eu te explicar por quê. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você agora, você vai saber. Vamos lá, vamos mudar, inverter a ordem aqui. Porque tem uns que são mais complicados que os outros. Eu sou um cliente, tá certo? E estou chegando para você para pedir para fazer o projeto hidrossanitário de uma casa, tá certo? Que tem 2 banheiros e uma cozinha. Essa casa tem 120 metros quadrados. Aí vem outra pessoa para pedir para fazer o mesmo projeto, hidrossanitário de uma casa de 50 metros quadrados com 2 banheiros e uma cozinha. Eu pergunto, qual será que vai dar mais trabalho? Realmente. Eu tava pensando nisso, não toquei te perguntar, mas realmente não adianta eu cobrar, tipo, R$ 15 o metro quadrado de um projeto de uma casa simples e R$ 15 o metro quadrado de uma casa que vai me dar o dobro de trabalho. E geralmente, quando a gente está trabalhando com projetos hidrossanitários, quanto menor a casa, mais dificuldade eu tenho para passar a tubulação, porque eu não tenho espaço. Eu tenho um recuo da fossa de 1,5 metro para o sumidouro, voltando para a parede. Cara, é onde a gente quebra a cabeça. Muitas das vezes, no menor dá mais trabalho do que o maior, porque o maior tem espaço para correr por onde eu quero, na maioria dos casos. Então, eu não posso cobrar por metro quadrado, porque muitas vezes você pode furar ou perder competitividade. Não é que eu não posso, tá? Vocês podem tudo. Eu não recomendo. Eu recomendo cobrar por hora trabalhada. Eu pego aquele projeto, estimo quantas horas eu vou demorar para fazer aquilo. Talvez no primeiro projeto eu leve um prejuízo para mim mesmo. Eu achei que ia demorar 4 horas, demorei 6. No segundo projeto eu já tenho uma maior noção de tempo que eu vou demorar para fazer aquilo. Então eu cobro proporcional ao número de horas que eu vou trabalhar. E aí, quanto que deve ser minha hora, Felipe? Agora você me deixou louco. Eu não sei quanto que eu vou cobrar na hora do meu serviço. Cara, hora é muito relativo. Na verdade, preço é muito relativo. Sabe por quê? Eu vou falar um exemplo. Hoje eu tenho um preço. Hoje eu tenho um valor da minha hora. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu encontrei um amigo, tá? Esse amigo, ele era contador. Depois de contador, ele foi engenheiro. Trabalhava numa das grandes construtoras aqui do estado. E isso em 2015, eu estava caminhando na praia e encontrei essa pessoa, que eu não vou dizer o nome. Peguei, abracei ele numa maior alegria do mundo. Como é que você tá? Ele falou que estava tudo bem. Aí eu fiz, e aí, tá fazendo o quê? Ele falou, rapaz, a construtora me botou para fora, vai fazer 8 meses e agora eu estou tomando conta do estacionamento. O cara é engenheiro, tinha mais de 50 anos, 3 filhos. Aí você acha mesmo que eu tenho capacidade
de julgar um cara desse se ele cobrar um valor abaixo do valor do mercado? Você acha que eu tenho capacidade de chegar com um cara desse e dizer que ele está se prostituindo? O sapato, a gente sabe só onde o sapato aperta quem está passando. É verdade. Eu não posso julgar o preço de alguém. Eu estou falando bem sincero aqui. Infelizmente, o preço que ele está... Eu não vou julgar se ele fizer um projeto por R$ 500, porque ele está precisando daquilo. Uhum. Eu não vou julgar. Eu não cobraria isso. De certa forma, atinge uma classe. Mas eu não sou ninguém para julgar o preço. O que eu posso dizer é que eu, Felipe, não faço nesse preço. Graças a Deus, porque eu não preciso. Eu só quero que as pessoas venham por valor e não por preço. Então, como é que eu estipulo o valor da minha hora? Quanto é que eu estipulo o valor de quanto eu devo cobrar por hora? Primeira coisa, eu tenho que parar para ver quanto tempo eu vou trabalhar por mês. Você tem que se dar o luxo de saber quanto tempo você vai trabalhar. Eu vou trabalhar 8 horas por dia. Se eu trabalho 8 horas por dia de segunda a sexta, eu vou trabalhar 40 horas por semana, tá certo? Por mês eu vou trabalhar 160 horas. 160 horas é a quantidade de horas que eu vou trabalhar dentro da minha empresa. Então, primeiro eu tenho que saber a quantidade de horas que eu vou trabalhar. Segundo, quais os custos que eu tenho para trabalhar com isso? Minha internet custa R$ 200. Minha energia custa mais 200. Eu gasto mais tanto de alimentação e transporte. Vamos supor que eu gaste aí R$ 2.000. Vamos supor, para ficar redondo, R$ 1.600, tá? Eu gasto R$ 1.600 para manter a minha estrutura de trabalho. Isso inclui software, isso inclui programa, isso inclui tudo que eu utilizo. Se eu for pegar e dividir R$ 1.600, tá? R$ 1.600 dividido por 160 horas, vai me dar o quê? R$ 10 de custo. Estou fazendo contas aleatórias, tá, pessoal? R$ 10 de custo. Então, o custo da minha hora, teoricamente, é R$ 10. Só que aqui eu tenho que embutir quanto eu quero ganhar no mês. Agora eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu botar 1.600, eu estipulo que o meu salário de engenheiro vai ser de R$ 6.000. Então, eu vou pegar R$ 6.000, vou somar mais os 1.600, vai me dar R$ 7.600. Dos 7.600, eu vou dividir pelas 160 horas que eu vou trabalhar no mês. Dá quanto, Karina? R$ 47,50 é o valor da minha hora. Isso jogando para eu ter um salário de R$ 6.000. Só que eu tenho que botar alguns impostos, eu costumo dizer que você tem que botar 50% em cima. Enfim, você vai se ajustando à realidade. Felipe, mas e se tu pegar mais projetos? Se tu pegar mais projetos, melhor para tu. Tu vai aumentar o teu salário, tu vai ter um volume extra. Sabe por quê? Porque esse mês, tu pode ter pego 3 projetos que te rendeu uma renda aí de R$ 12.000. Mas no mês que vem, pode ser que não venha nenhum projeto. Porque você não controla a sazonalidade do mercado. Você controla o que você entrega. Você não controla o que o mercado absorve. Trabalhar por conta própria é assim, né? Mas é a melhor coisa. Porque quando você é colocado em pressão, Larissa, você começa a crescer. Eu vou contar um pequeno trechozinho aqui. Em 2015, todo mundo conhece um pouco da minha história, só para relembrar. Em 2015, eu recém-formado, eu era gerente de obras de AFAC, trabalhava no município de Cajueiro como engenheiro da educação e ainda trabalhava, tá certo? Era no Pronatec, como supervisor do Pronatec. Eu tinha 23 anos, eu chegava a ganhar 20, 22 mil reais por mês na época, porque eu ganhava por produção. O Pronatec me pagava, se eu não me engano, era 3 ou era 2.800, porque eu ia 2 vezes na semana. A prefeitura me pagava 4, fora o que eu ganhava da FAC e dos serviços que eu pegava por fora. E eu achava que o dinheiro nunca ia acabar, porque eu achava que eu tinha estabilidade. Foi quando eu estava indo para a concretagem do reservatório lá em Coruripe e o meu corpo estava muito cansado. Eu estava tomando conta de 3 coisas diferentes. Eu dormi no volante e bati com o carro que eu estava de lateral. Meu Deus. Aí eu percebi que o meu corpo não estava mais aguentando. Aí eu fui e fiz o quê? Pedi demissão da FAC, onde eu era gerente de obras. Onde eu ganhava 2 mil de salário. Olha, meu salário lá era 2 mil, tá? Só que eu ganhava 5% de tudo que a empresa lucrava. Meu primeiro mês de salário lá foi 12 mil reais. Nossa, legal. Somando 2 mais 10 de produção. Foi porque eu somava. O Átila ele pensava da seguinte forma: quanto mais lucro tu me der, mais tu ganha. E o que é que eu fazia? Me transformava dentro da obra. Por quê? Quanto mais lucro eu desse, mais eu ganhava. E essa é a metodologia que eu adotei aqui para a empresa, porque é uma metodologia que dá resultado. Todo mundo ganha, todo mundo sai satisfeito. Então, quando aconteceu isso, aí eu terminei quebrando, né? Eu pedi demissão da FAC, perdão, e aí eu fiquei só na prefeitura e no Pronatec. Eu tinha 2 empregos, eu tirava aí, somando razoavelmente, 7 a 8 mil reais, e ainda somava. Quando eu estava na prefeitura, aparecia regularização, projeto do sanitário, somava com extra. Sempre tinha projeto extra todo mês. Então, razoavelmente bem. O que é que aconteceu? A vida me deu um baque.
Eu achei que estava seguro e 3 meses depois, o Pronatec, depois do escândalo da Petrobras, exonerou todo mundo. Então eu perdi o emprego, fiquei só na prefeitura durante 1 ano. No dia 3 de outubro de 2016, a gente perdeu a eleição. Eu fui demitido no dia 5, fiquei sem nenhuma renda. Eu saí do céu ao inferno em 1 ano. Literalmente quebrado, desempregado. Vem cá, papai. Esse carinha aqui tinha apenas 6 meses. Ó, ele tinha 6 meses. Diga, tudo bom? Boa noite. Oi, tudo bem? Diga, tudo. Mamãe tá ali também. Ó, imagina só, ele com 6 meses de vida. Eu desempregado. Cara, eu tinha um padrão de vida. Eu tinha um apartamento. Eu tinha um carro para pagar. Eu fiquei quebrado. E eu percebi que estabilidade de empresa não é nada. É mais do que uma farsa. E aí, eu quebrei literalmente. Eu tava rodando de Uber, cara. Até hoje eu tenho no meu e-mail a última viagem que eu fiz como motorista de Uber. E eu não tenho vergonha disso, porque eu precisei disso. Eu precisei ir pro fundo do poço. Eu precisei quebrar, Larissa. Eu precisei chegar lá embaixo e ver que não tinha mais para onde crescer. Na verdade, não tinha mais para onde me afundar. Eu tava na merda. Eu tava no fundo do poço até que eu descobri que o fundo do poço, anota aí, pessoal, é o solo perfeito para eu subir a fundação do meu sucesso. Foi ali que eu não tinha mais oportunidade de errar. Eu tinha que acreditar em mim. Porque eu não podia errar. Eu podia até errar comigo mesmo, mas eu não podia errar com as pessoas que acreditavam em mim. Meu filho, minha esposa, minha mãe, meu avô. Então, naquele momento, eu resolvi começar a usar engenharia. Eu estudei tudo que eu pude. Eu corri de todas as formas. E por incrível que pareça, alguns meses depois, eu já tinha faturado mais. Olha, eu já tinha faturado, alguns meses depois, mais do que eu faturava em 1 ano inteiro de quando eu vivia na melhor fase da minha vida. Eu descobri que às vezes a gente tem que queimar a ponte, literalmente, para viver novos horizontes. E foi isso que aconteceu na minha vida em 2016. Quando foi em 2017, a gente já estava com 16 milhões em contratos de obra pública, sem contar as obras privadas e as 3 empresas que eu estava tomando conta. Eu montei uma estrutura, que inclusive eu estou aqui no escritório hoje. Tem um auditório lá atrás que cabem 40 pessoas trabalhando. Tem aqui, tá certo? Então, assim, eu montei de acordo com o que eu quebrei. Eu aprendi que ser dono do próprio negócio é a melhor estabilidade, porque eu só dependo de mim. É verdade. E Felipe, queria te perguntar, tu sempre trabalhou sozinho ou tu Cara, fez sociedade no começo, alguma coisa assim? Como é que acontece? No começo, eu fiz parcerias. Eu fiz parceria com 2 empresários. 2 empresários que não são engenheiros e que trabalham construindo. Então eu virei um engenheiro deles, eu ganhava deles para poder tomar conta. Eu arrumei oportunidade de obra para eles, eu arrumei serviço para eles e fechei essa parceria e comecei a atuar na minha. E aí a gente começou a atuar em obra pública, tanto é que hoje a gente tem 3 empresas. Eu tenho a minha e sou responsável de mais 2 com sociedade. Tá? A a Z é o que vocês veem aqui. As outras é o que a gente disputa obra pública, é o que a gente vende obras, vende casas, entendeu? Então assim, são empresas juntas, só que diferentes. Então, assim, foi algo que eu aprendi. Eu não comecei sozinho, eu tive que arrumar, eu não tinha dinheiro, eu tava fodido, eu devia 20 mil reais em cartão. E eu não tinha cara nem ninguém para pedir. Fala, meu amigo Vinícius Cardoso, grande parceiro, saudades de você, meu irmão. E o que é que acontece? Depois disso, a gente começou a atuar em obra pública, aparecendo oportunidades, a gente começou a crescer, eu comecei a aumentar a equipe, e aí a gente tinha Lucas, João, hoje Glauber, a Jéssica, o João Paulo, a Fernanda, agora tem a Karina, a Thay, a gente já teve a Alice. É uma empresa, quanto mais você vai crescendo, mais você tem que delegar. Porque hoje eu não tenho, hoje eu não tenho como parar para fazer um orçamento, quem faz é o Glauber. Hoje eu não tenho mais como parar para fazer um projeto, aí quem resolve é a Fernanda e a Thay. Porque hoje eu sou o comercial, hoje eu sou o cara que vai atrás de obra, hoje eu sou o cara que fecha contrato. E aí eu resolvo por trás, fazendo a gestão de toda a empresa. Inclusive, eu recebi um comentário de um cara no Instagram que ele falou bem o seguinte: cara, eu gostava mais de você quando você estava na obra todo dia. Aí eu disse, cara, se eu continuasse na obra todo dia, significava que a minha empresa não cresceu. Realmente. Chega um momento, você acha mesmo que o dono da Odebrecht, o dono da MRV, ele tá dentro de obra? Ele não tá. Ele tem preocupações maiores do que isso. Sim, tem que fazer tudo para funcionar, né? E foi exatamente. Eu sou a cabeça pensante.
Tá? E hoje, olha, outra coisa, a empresa era só minha até ano passado. Hoje a AZ Construções não é só do Felipe. A AZ Construções hoje tem uma sócia que é a minha irmã, a arquiteta Fernanda Soares. Porque ela virou minha sócia porque ela estava trazendo muita demanda de serviço. A gente estava com lista de espera para os projetos da Fernanda. Nossa, olha que coisa louca, né? Enquanto tem gente reclamando que está sem projeto, a gente estava com a lista de espera. Em novembro, já não tinha mais vaga para projeto de janeiro. Nossa, Felipe, que massa, viu? Que sucesso. Tá? Que foi... A vida é assim. Muito obrigado. Você fez meu treinamento em Roraima, não foi? A gente se conheceu 2 anos atrás. Eu fiz o curso de projeto elétrico. Eu lembro que a sua turma foi a turma que faltou energia, lembra disso? Que aí eu disse, acenda um celular, todo mundo com o telefone, foi um negócio louco. Foi um improviso que deu certo. Falta energia, falta internet. É a vida. Quebra um cabo de fibra ótica por aí, a gente fica sem internet um tempão. E é assim a nossa vida. Quase que a gente não consegue aqui, né? Ah, mas não vamos reclamar da vida, não. Vamos correr atrás que a gente consegue resolver. Aproveitando cara, aqui, pessoal. Muito hoje, viu? Cara, obrigado. Fico muito feliz de saber que te ajudei. E sempre ajuda bastante gente, até bastante colega meu te assiste e gosta muito dos conteúdos. Cara, fico muito feliz que tenha ajudado de verdade. Obrigado de coração. Faz tudo isso e ainda dá conta de compartilhar. Isso faz parte do meu comercial. Eu estar aqui como autoridade para vocês, você acha que só tem engenheiro me assistindo? Não tem. Eu já fechei obra pelo Instagram, obra de 300 mil reais, obra de 350 mil reais. Eu tô aqui, não é... Imagina só, um cliente que está chegando aqui nessa live agora, o cara que quer construir uma casa, que ele está vendo eu dando uma mentoria. Você acha que ele vai olhar para mim e vai dizer, esse cara entende. Esse cara tem capacidade de fazer minha casa. Então, eu quero deixar bem claro, pessoal, quando eu faço as coisas aqui, não é só para ser o bonzinho, não. É porque me dá resultado. Eu ganho dinheiro com isso também. Então, eu não gosto de esconder. A Lani está aqui, a Lani de Natal. Um grande abraço, minha amiga. Saudades. Cara, eu aprendi que hoje quem não está na rede social, quem não está na internet, que outra coisa, tá? Em 2017 a gente começou a crescer muito com obra pública. Só que aí foi na mesma época que a gente começou a atacar com tudo no marketing digital. E aí, meu amigo, desandou para projeto e obra no Brasil inteiro. Graças a Deus. Entendi. O negócio digital é um... Você tem que estar no digital. Tem que estar no digital. É o que eu falei. Se você está andando hoje, eu falei na live de hoje, meio-dia, você está andando hoje, se vamos supor, num carro, na principal avenida de Maceió, tem 5 pessoas no carro. Quem está atrás está olhando o celular. Quem está do lado está olhando o celular. O motorista, que era para estar ligado no trânsito, está no celular. Então, se eu quero que as pessoas me vejam, se eu quero que as pessoas me contratam, eu tenho que estar onde elas estão dando atenção. Isso mesmo. E hoje em dia não tem mais tanto aquele... Tem, mas não é mais tanto aquele negócio de boca a boca, indicação. É mais a pessoa que ir lá no teu Instagram, ver o mas tem também. Tudo mais. Tem. Ó, tem os dois, tá? Os dois tem. Só que o boca a boca ele é muito mais poderoso. Porque o boca a boca, cara... Quando a gente faz... Olha, eu costumo dizer que você só termina o serviço, não é quando você entrega a casa do cara, não. É quando você entrega e ele te indica para alguém. Que é o caso da obra de hoje. O cara já me indicou para 2 serviços. Tá? Por quê? Porque ele gostou do meu serviço. E quando você dá o boca a boca ele tem um poder muito grande. Porque o cara fez um serviço com você e está indicando. A gente geralmente só indica quem serve. Na rede social, ele ainda olha lá, ele ainda pode ficar em dúvida, tá? Mas quando alguém indica, imagina só, quem é que faz o teu cabelo hoje? É uma pessoa que realmente que alguém me indicou. É verdade. Entendeu? A indicação tem um poder muito maior. Verdade. Então a gente tem que deixar aqui. O cartão funciona, tudo funciona, gente. Olha, eu não posso concentrar só em rede social. Eu não posso concentrar só em outdoor. Eu tenho que trazer cliente de todos os lados. É verdade. E agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Gostou? Fala pra mim o que você achou da mentoria de hoje. Valeu a pena? Valeu demais, Felipe. Nossa. Parabéns, você economizou... Eu e uma amiga minha, né? E a gente, nenhuma das duas, nós trabalhávamos juntas antes na empresa que eu te falei. E nós duas começamos a pegar trabalhos juntas. E nós duas, sem saber o que fazer, sem saber como cobrar, e aceitando o que oferecia. E agora, faz parte. Você não perdeu nada, você aprendeu. Você tanto noção... Ninguém erra, o que eu falei. A gente aprende de forma diferente. Esses erros que você cometeu, eu já paguei para trabalhar e não tenho vergonha disso, porque foi assim que eu aprendi. Então, eu queria muito, eu até brinco, eu quisera a Deus, na época que eu estava começando,
que tivesse esse boom de profissionais na internet dando dicas e macetes. Porque hoje eu estaria muito mais avançado. Eu estaria muito mais longe. Sim, com certeza essa tua ajuda aqui evitou outros erros nossos, né, de cobrar. Ô, cara, fico muito Saber o nosso feliz. valor. Espero de verdade que você tenha gostado. Foi uma satisfação. Obrigado por ter aceitado participar. Gente, se você tem dúvidas, só aproveitar aqui. Se você tem dúvidas, se você quer fazer alguma pergunta e você acha que merece entrar na mentoria, manda no meu direct. Eu faço questão, se eu achar um conteúdo bem legal, eu venho aqui e convido você para o ao vivo. Quero aproveitar também, Larissa, para avisar o pessoal que nos dias 25, 27 e 29 nós estaremos no maior evento de construção de gestão de obra do Brasil. Intensivão Obras Lucrativas. Totalmente online, totalmente gratuito, totalmente ao vivo. Lá eu vou ensinar do zero como ter cliente, como pegar obras, como fazer um orçamento assertivo, tá? E o principal, tá? Como diminuir os custos de sua obra. Isso aí, totalmente online, totalmente gratuito, tá? Você vai ter um GPS na mão, literalmente um GPS com um caminho para seguir. É muito mais fácil você seguir o GPS do que sair cruzando rua aleatória, né? Você gasta menos combustível, tá? Evita custo. Eu costumo dizer, errar na obra é muito mais caro do que ter conhecimento prévio. Beleza, Felipe. Estaremos lá. Deixa eu tirar a dúvida do pessoal. Karina, tem dúvidas, perguntas? Pessoal do Instagram, agora eu vou parar, vou responder algumas perguntas, tá? Não dá para responder todas, porque senão não dá para sair daqui, né? Tem pergunta do Facebook, do YouTube, do Instagram. Você separou não nenhuma? Deixa eu olhar aqui. Me ajuda aí, procura as perguntas do Instagram que olha do YouTube. Deixa eu ver. Tem uma pessoa perguntando aqui. Olha que pergunta legal. Daniel Santos, ele perguntou no YouTube, estou acompanhando aqui agora. Felipe, o Sinap está atualizado? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu até falo isso eu vou falar muito mais sobre isso no Intensivão. Cuidado com o Sinap. O Sinap é um excelente banco de dados. Ele é fundamental e, cara, é o melhor banco de dados se você souber utilizar. Não é copiar e colar. Eu tenho que abrir o Sinap, analisar se tudo que tem dentro dele faz parte da realidade da minha obra. Eu tenho que alterar os preços, tá? Então, não posso pegar o Sinap, copiar e colar. Eu tenho que entender a metodologia dele para poder. Ele é excelente. Agora, se tu copia e cola preço, tu tem duas possibilidades. Tá? Aqui no Nordeste, o Sinap geralmente tem um preço acima do valor de mercado. A nossa mão de obra é mais barata, o nosso material é mais barato. Se tu tenta botar o preço Sinap, o que é que acontece? Tu perde competitividade. Por quê? Os teus concorrentes têm um preço abaixo do teu. E se tu usa Sinap nos estados que o preço, digamos assim, o Sinap tem um preço abaixo do valor de mercado, o que é que vai acontecer? Tu não vai conseguir executar a obra, tu vai levar um prejuízo. É o que acontece muito aqui. Na sua região é assim, porque o material é muito caro, cara. Eu lembro que eu fui aí, o pessoal me contava, é muito caro. Então, eu tenho que pegar o Sinap e adequar a realidade. Aqui tá R$46 o saco de cimento. Cara, eu pago 26 chorando. Nossa. Pois é. Isso que eu ia te perguntar, a questão de licitação, a empresa que eu trabalhava já teve muito problema com isso, de pegar uma licitação e se dar mal com essa questão do orçamento ser baseado no Sinap, porque aqui é tudo mais caro do que tem no Sinap, no próprio Sinap. É complicado, tem que ter muito cuidado aí, porque para você levar um prejuízo numa obra pública é muito rápido. Deixa eu só ver aqui outras perguntas. Tu vem aqui no Instagram se tem alguma. Teve aqui que perguntou, acho que tu já tinha falado disso. Tinha, né? Devo cobrar pelo orçamento antes de fechar a contratação do gerenciamento? Vamos lá. Vamos lá. Preste atenção, pessoal. Eu falei aqui que a gente dá uma estimativa antes de fechar, como eu falei no começo da live. Agora vamos lá. Imagina só se tu vai pegar teu carro, tu vai levar numa oficina para o cara analisar o que é que tem. Se esse cara te cobrar pelo orçamento, tu vai gostar? Tu tende a não fechar naquela oficina, concorda? Eu tenho que entender qual é o produto final. O produto final é fazer uma análise, é fazer um orçamento, o que ele quer é só o orçamento, ou ele quer que você gerencie a obra dele? Se ele quer que você gerencie a obra dele, então você dá o orçamento para poder fechar a obra. Que no caso é uma estimativa. Você só vai fazer o orçamento detalhado quando tiver fechado. Beleza.
Olha que legal. Anderson Dias, Felipe, você acha que seria bom fazer uma pesquisa com profissionais que já estão no mercado para ter uma base de valor? Sim, e eu vou dar uma dica no Intensivão Obras Lucrativas que é fantástica. Fazer seu concorrente trabalhar para você. Cara, você vai ver que atalho. Tem uma que eu queria saber também. Ter uma estrutura física, um ponto comercial é importante? Queria entender se é um diferencial importante ou é irrelevante. Veja só. Escritório é custo. Escritório, ponto comercial é custo. Até que ele venha gerar lucro, você tem que ter uma demanda muito grande. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Preste atenção. Hoje em dia, você não precisa montar uma estrutura como essa, que você vai pagar aqui 3, 4 mil reais por mês para manter, tá? Quando tem aqui no escritório. Você não precisa manter isso. Você pode atender as pessoas em cafés, você pode atender a pessoa em cowork. Tem cowork que você paga 150 reais por mês e só basta agendar a sala de reunião. Então, assim, muitas das vezes, quando a gente está tratando com um projeto, com um cliente, a gente vai até a casa do cara. Ele quer ser atendido em casa, no horário noturno, porque durante o dia ele está no trabalho. Então, estrutura física ela é importante, ela faz você crescer, instalar e escalar o negócio, sim. Mas de começo ela não é a prioridade. A prioridade no começo é você ter cliente, é ter serviço, tá? Agora, óbvio, você tendo uma estrutura, você possibilita que você tenha mais clientes futuramente. Dá mais confiança. Deixa eu ver mais pergunta. Tem um aqui do Daniel, Karina me disse. Deixa eu achar. Ah, já foi? Gente, eu acho que é isso. Já foram todas as perguntas. Quero agradecer a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E, cara, pô, eu tô aqui todo dia, tá vendo? Trazendo meu filho pro escritório para fazer uma live com vocês. Trazendo a minha esposa de casa para estar aqui me ajudando, porque é horário noturno, meus funcionários não estão aqui. E não custa nada você fazer. Tem que valorizar. Não custa nada você pegar agora, dar um print, marcar as reconstruções e colocar aqui na hashtag agora eu sei cobrar. Hashtag agora eu sei cobrar. E aí, que tal? Vamos fazer o seguinte? Nós temos aqui, somando tudo, YouTube e Instagram, mais de 200 pessoas. Que tal? Poxa, não é possível que pelo menos 30% dessas pessoas não vão umas 20 horas. É comprometimento, meu amigo. Eu saio da obra louco pra cá. Quando saio daqui da live, já vou pra obra de novo. É muita obra simultânea. Então, vamos dar aquele hashtag. E qual é a hashtag agora? Agora eu sei cobrar. Agora eu sei cobrar. É isso aí, gente. Dá aquele print, marca as reconstruções, divulga nas redes sociais. Entra no grupo do Intensivão. Eu estou disponibilizando materiais exclusivos lá. Inclusive, ontem eu disponibilizei uma perfui preenchida de forma correta e aprovada e construída na Caixa Econômica Federal já. E dei uma senha. Só ganhou a senha quem estava na live. Eu não disponibilizei a senha no grupo, não. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não teve direito à senha. Por isso, não perde nenhuma live. Porque a gente vai disponibilizar mais materiais, tá certo? Mais materiais exclusivos para quem está participando do Intensivão. Beleza, Felipe. Valeu, tchau, muito Larissa. obrigada Fica novamente. com Deus. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.